O que eu recebo de perguntas de mães desesperadas? Meu Deus, sabe aquele bebezinho, o meu bebezinho que era tão tranquilo, que era tão calminho, agora parece que fez 2 anos ou está quase para fazer 2 anos e se transformou. Tá agitado, tá birrento, tá chorão, não aceita um não. E sim, tudo isso acontece. Esta é a fase conhecida como terríveis 2 anos, ou eu prefiro chamar dos incríveis 2 anos, porque é um momento de incríveis descobertas, é um momento de conquista por autonomia e com certeza todo esse movimento faz com que a criança queira colocar a sua voz, a sua mensagem, o seu desejo, aquilo que ela quer descobrir, aquilo que ela quer testar, tudo isso a criança quer colocar no mundo. Ela é uma criança que está adquirindo a linguagem ou acabou de adquirir a linguagem e ela começa a usar a sua linguagem, seja a linguagem verbal ou a linguagem corporal, para colocar a sua voz e a sua vontade no mundo. E isso é muito importante. Ela está se descobrindo enquanto um ser humano separado da sua mãe. Ela está se descobrindo enquanto alguém que tem vontades próprias, que tem desejos. Então, como eu disse, esse é um processo incrível. É claro que muitas vezes é difícil para a gente lidar, mas é muito importante conduzir a criança de maneira tranquila a essa busca por autonomia. E como que nós vamos fazer isso? Neste vídeo eu vou te ensinar 6 formas, vou te dar 6 passos, 6 alternativas para você lidar com essa fase que, apesar de incrível, pode sim ser bastante difícil por aí. Mas antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque toda semana nós temos conteúdos de muita qualidade para você. Inclusive, se você quiser deixar aqui nos comentários qual vídeo você quer ver por aqui, qual tema você quer que eu aborde para você, fica à vontade, coloca aqui nos comentários e eu terei o maior prazer em gravar esse vídeo especialmente para você. Mas então, pensando nas nossas 6 alternativas, 6 formas de lidar com essa fase dos incríveis 2 anos, a primeira que eu trago para vocês, a primeira alternativa é cuidar do modelo. O que isso significa? Muitas vezes a gente fica angustiada com o tanto de não que essa criança de 2, 3 anos de idade fala pra gente. Mas você já parou para pensar no tanto de nãos que você diz para essa criança todos os dias? A gente fica muito nervosa quando essa criança grita. Mas será que nós estamos gritando com ela também? A gente fica extremamente ofendida quando essa criança bate na gente, quando essa criança bate no nosso rosto, quando essa criança nos morde. Mas será que quando essa criança vai colocar a mão onde não pode, eu não dou um tapinha nela também? Então, cuide do seu modelo. Esta criança, nessa idade, é muito mais ação do que linguagem. Em todas as fases da vida, claro, o exemplo vale mais do que as palavras, mas principalmente para essa idade. Não adianta conversar, dar sermão, falar, até porque o tempo de concentração, o tempo que a criança vai prestar atenção em você é 2, 3 minutos apenas. Então, não adianta falar se o seu agir não estiver condizente com o seu falar. Então, cuide do modelo que você oferece para sua criança e cuide também daquilo que ela assiste.
Existem desenhos infantis, inclusive, e aí eu vou fazer um alerta, vou dizer aqui pra você, né? Quem já me conhece sabe que eu não sou de meias palavras, né? Eu falo realmente aquilo que eu acredito. Existe um desenho, por exemplo, a Peppa Pig, não sei se vocês conhecem, mas se vocês prestarem atenção nesse desenho, essa menininha, ela desrespeita os pais. Ela diz que o papai é bobinho. E se a gente deixa a nossa criança muitas vezes exposta a esses estímulos, é isso que ela vai repetir no nosso dia a dia. Então, cuide do que a sua criança assiste, cuide do que ela vê, cuide do seu exemplo, porque aí com certeza a gente vai diminuir em muito essas negativas, essas agressões e todas essas dificuldades por aí. Além disso, é muito importante nessa idade previsibilidade e rotina. Quando a criança sabe o que vai acontecer, ela fica mais calma, mais tranquila, menos ansiosa. E a gente também consegue conduzir essa criança de uma maneira mais fácil. A gente também não precisa ficar a todo momento dizendo para a criança: ó, agora tem que pôr o tênis, tira a roupa, vem aqui, guarda o brinquedo. Se tem uma rotina, a criança mesmo já sabe o que ela tem que fazer. Ela já sabe que ela acorda, que ela desce, que ela toma um mamá, que depois ela troca de roupa. Então vai sendo mais fácil lidar com essa criança, realizar essas trocas de roupa, o banho, a troca de fralda, a condução dessa criança para a escola, quando já está tudo mais ou menos introjetado na cabecinha dela, quando já tem uma rotina, quando ela já sabe o que vai acontecer, porque aí ela não se desestabiliza. Muitas vezes essas crises emocionais são justamente por esse descontrole que a criança experiencia, por não saber o que vai acontecer. Ela fica insegura e isso deixa ela angustiada. A criança reage com essa crise emocional. Mas não precisa ser assim. Você pode oferecer para sua criança previsibilidade e rotina. Mas Dani, nem sempre é possível dar essa previsibilidade e rotina. Na minha casa, as coisas são cada dia de um jeito. Eu não consigo. Às vezes sou eu que busco na escola, às vezes é meu esposo e tá tudo bem. Conversando com uma mãe que tinha exatamente essa realidade, o que eu disse para ela? Tá tudo bem se cada dia for diferente. Nós temos final de semana, nós temos o dia que tem o futsal, nós temos o dia que a mãe busca, o dia que o pai busca. Só que ofereça à sua criança, mesmo dentro dessas variações de rotina, a previsibilidade. Então, eu orientei essa mãe a fazer um calendário. Ela pegou uma semana ali, pegou o calendário do mês, separou por semanas e ela foi pintando com a criança. Quando for verde, é o papai que vai buscar você na escola. Quando tiver vermelho, é a mamãe. Por que ela fez isso? Porque ela percebeu que o filhinho dela estava muito inseguro na escola, estava dando muito trabalho na escola e ele reclamava de saudade e de falta da mãe. Mas neste caso era simplesmente porque ele não sabia se era a mãe que ia buscar, se era o pai, se era a tia ou se era a avó. A família faz um rodízio aí com as crianças da família para levar e buscar na escola, o que com certeza é muito positivo, ajuda bastante. Mas isso precisa ser explicado para a criança, mesmo quando houver mudanças de rotina, mesmo quando houver mudanças de padrão, e vai haver, porque isso é vida, né? A vida acontece não dentro de uma caixinha, né? Não dentro daquilo que a gente espera. As coisas simplesmente acontecem e a gente tem que lidar com elas. E tem que ensinar as nossas crianças também a lidar com elas. Mas é muito importante explicar o que vai acontecer e principalmente explicar qual é o comportamento esperado dessa criança.
O que você quer que essa criança faça? Olha, filho, hoje nós vamos ao shopping na hora do almoço, nós vamos comer lá no shopping hoje, que a mamãe não vai fazer almoço, mas eu não vou comprar brinquedos. Mas nós não vamos ter tempo de passar na loja de brinquedos. Então, a gente explica para a criança e prepara a criança para o que vai acontecer, o que diminui em muito o descontrole emocional por aí. Além disso, quando tiver difícil conduzir essa criança, quando tiver difícil que ela colabore, que ela vá tomar o banho, por exemplo, que ela guarde os brinquedos, como eu já disse para você, não adianta grandes sermões. Essa criança não está prestando atenção no que você está dizendo e não está mesmo, né? Por quê? Porque o cérebro dela não está maduro para isso. Muitas vezes eu escuto pais e mães dizendo assim: ele só presta atenção no que ele quer, ele não me ouve, ele não me respeita. Não é por mal, é simplesmente porque o cérebro da sua criança ainda não está preparado para esse comportamento. E é normal, já está pacificado na nossa sociedade, que a gente não espera que uma criança de 3, 4 meses de idade saia andando por aí. A gente sabe que ela não está pronta, que o corpo não está preparado. Mas por que a gente espera que com 2, 3 anos o cérebro dessa criança esteja totalmente formado? Também é a mesma coisa. Não dá para exigir que a minha criança ande sem estar totalmente preparada para isso, e não dá para exigir que a minha criança compreenda e execute ordens se ela não está preparada para isso. Então, não é a criança que tem que me entender. Quem é o adulto da relação? Sou eu que tenho que entender a linguagem e o funcionamento da criança e tenho que lidar com essa situação. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de dar grandes sermões, eu vou usar a linguagem da criança. Eu vou usar o lúdico, eu vou usar a brincadeira, eu vou usar o movimento. Se a minha criança não quer tomar banho, por exemplo, não adianta eu dizer que ela vai ficar suja, que veio o bichinho e que o micróbio vai fazer mal para a saúde dela, ela vai no médico. Pronto, essa criança já desconectou. Eu posso simplesmente dizer para ela assim: filho, vamos apostar uma corrida até o banheiro? Filho, vamos descobrir que tesouro tem escondido lá no banheiro? Filho, vamos escolher um brinquedo para a gente dar banho hoje? Eu tenho que entender a criança. Eu sou o adulto da relação e não é a criança que tem que entender o adulto. Ela não tem maturidade para isso. Tá claro para você até aqui? Se tiver dúvida, se tiver comentários, que eu vou ter o maior prazer em te responder sobre esta fase tão incrível. E um outro ponto aqui muito importante nessa fase, lembra que eu disse que essa criança tá buscando autonomia. Essa criança está descobrindo o mundo. Essa criança não está te testando, ela está testando o mundo. Quando ela pega uma bola, joga no chão, você pega, devolve para ela, ela joga no chão. Você pega, devolve para ela, ela joga no chão. Não é a você que ela tá testando. Ela não tá te desobedecendo. Ela tá percebendo os efeitos que as ações dela têm no mundo à volta dela. E tá tudo bem, isso é aprendizado. Então a gente só precisa parar de encarar esses comportamentos como comportamentos que estão ali presentes para nos ofender e entender como comportamentos de descoberta. E aí, essa descoberta requer mesmo autonomia. A criança quer fazer as coisas sozinha, mas nem sempre ela consegue, concordo com você. Ela tem 2, 3 anos de idade, às vezes até 1 ano e meio. Muitas vezes nós vamos ajudá-la e precisamos ajudá-la, mas peça permissão.
Não invada essa criança. Se ela tá ali, por exemplo, tentando destampar a mamadeira dela, tá naquele maior esforço, com aquela coordenação motora ainda rudimentar, não adianta você ir lá e destampar a mamadeira e dar para ela. Isso vai gerar choro, isso vai gerar crises. Por quê? Porque ela queria fazer sozinha, porque ela queria experimentar, ela queria tentar, ela queria se sentir capaz. E você podou esse processo dela. E como eu disse, é claro que a gente vai ter que ajudar, mas a gente pede permissão. Filho, posso te ajudar a tirar a tampinha da mamadeira? Faz junto com ela, segura na mãozinha, faz com paciência, faz com carinho e faz ensinando, porque esses comportamentos, essa aprendizagem, essa autonomia vai ser muito importante para a vida futura dela também. E faz com paciência, como eu disse, porque paciência e paciência é o fundamental nessa fase. Como eu disse, não é com você, não é para te testar, o que não significa que seja fácil de lidar. E também não adianta, no momento da crise, reagir ao descontrole emocional da criança com mais descontrole emocional. A criança grita, você grita, ela grita mais, você grita mais, ela grita mais ainda, você grita mais ainda. Não adianta também colocar a criança no canto, ignorar a criança e deixar ela chorando sozinha. Sim, uma hora ela vai parar, porque ninguém tem capacidade, inclusive física, de chorar para o resto da vida. Mas ela vai parar não porque ela entendeu o que aconteceu, não porque ela refletiu sobre as atitudes dela e percebeu que está errada. Ela não tem essa capacidade. Ela vai parar porque ela vai entender que mesmo que ela chore, não tem ninguém ali para apoiá-la, para acolhê-la, para ajudá-la no sofrimento dela. E é isso que você quer ensinar para o seu filho? Que na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, você vai deixá-lo sozinho e desamparado? Eu imagino que não. Imagino que se você está aqui, se você está buscando conhecimentos, você quer fazer muito melhor. E para fazer muito melhor, o que a gente faz? Na hora do descontrole, na hora da raiva, a gente respira, a gente acalma a criança, a gente abraça a criança, a gente acolhe, a gente espera a criança se acalmar e só então a gente conversa com ela sobre o que aconteceu e sobre como ela poderia agir diferente no futuro. Lembra, é através do seu modelo, é através do seu controle emocional que essa criança também vai aprender controle emocional.